Pois é, doutor Randir. Estamos aqui, tirar um bate-papo, entender mais um pouquinho da tua empresa, para a gente... Porque assim, eu achei super interessante. A gente vai começar a conversar e eu vou contar as histórias do porquê eu imagino, porque vai ser tão interessante essa nossa conversa. Fala um pouquinho mais da tua empresa aí, para o pessoal entender aqui. Cara, a Upset esse ano está fazendo 7 anos. Nós somos uma empresa de consultoria organizacional com foco na estratégia. Então, o foco não é em documentação, não é em burocracia. O foco é em trazer duas coisas para o empresário: liberdade e lucro. Então, a gente movimenta a empresa em uma direção que ela consiga ser lucrativa e, ao mesmo tempo, não tornar o empresário escravo dela. Que passa muito sobre a estrutura que a Getway também traz para os empresários, né? Traz essa liberdade, sem ter dor de cabeça, poder rodar de um jeito fluido a empresa. Fazer com que, assim, essa parte tu entende, né? Como assim, uma coisa, achei interessantíssimo. Eu digo por experiência própria, né? Por você estar trabalhando com a gente na empresa, tá? Foi uma mudança, assim, da água para o vinho, vamos dizer assim. Porque hoje, aquele que eu com cara de TI, hoje, como eu sou TI, trabalho de tecnologia, fazer tipo de serviço de consultoria, de entender o que um consultor vai fazer. Então, assim, eu fiquei super tranquilo em você poder tocar isso na empresa e fluir, eu me preocupar em quê? Em trabalhar na parte técnica, em ver em outras coisas e você conseguir dar um norte para o que a gente precisa fazer, tanto com a parte de marketing, como a parte a parte do comercial e a organização da empresa, que ficou sensacional depois que a gente entrou. Eu imaginava nunca que poderia fazer aquilo ali. E assim, disse, rapaz, é tão fácil. Ele disse, foi fácil, por que tu não fez antes, né? E é isso, assim, eu achei muito, muito interessante. A gente hoje está contando aqui a história do que hoje eu já posso falar, porque você já deu uma arrumada hoje na Getway, que a Getway hoje tem já uma outra visão, ela tem um outro olhar. E assim, eu tô falando aqui mais para o pessoal também entender também sobre a tua empresa. Hoje já sei várias outras coisas e pode poder falar mais dela aí, a gente... Maravilha. Primeiro, obrigado, né, cara? Muito bom o reconhecimento do cliente, do parceiro. Eu até brinco, eu não tenho clientes. Eu tenho parceiros de mercado que tomaram a decisão de realmente ir para um outro patamar de gestão. E é muito legal você falar dessa questão da naturalidade. Quando você realmente faz um processo que tem a cara da empresa, a mudança ela não é abrupta. Ela não é uma mudança que dói. Ela é aquela mudança que ela acontece. É aquela história, você faz a estruturação e da noite para o dia você diz, ih, rapaz, minha empresa está diferente. Realmente aconteceu. Mas agora, puxando um pouquinho para a Getway, eu estava lembrando de uma coisa que eu queria puxar esse assunto contigo. Bora. Que é assim, o cara começa a empresa e ela começa num determinado tamanho. Então a empresa pode começar muito pequena, já começar com um investimento maior. Mas é no dia a dia que o empresário vai sentindo algumas dores que ele nunca imaginou sentir. Desde a parte de segurança da empresa, que hoje está na moda, né? A questão dos crimes digitais, as fraudes, invasões a banco de dados, etc. Como também para a empresa conseguir rodar. Muitos empresários agora não conseguem ter a visão do quanto eles estão perdendo por não ter uma estrutura adequada da sua rede, uma estrutura adequada de toda a sua parte de informática, do TI. Isso é uma congruência que eu vejo dos nossos segmentos. Muitas vezes o cara investe no prédio, investe na decoração, ele faz estrutura física. Ele não enxerga que existem estruturas que ele tem que montar, como a estrutura de gestão, a estrutura de TI. E aí é muito comum a gente ver o cara dizer assim, ah não, mas é porque eu estou com muitas filas, vou contratar mais um colaborador para botar um outro caixa na minha loja de varejo. E ele não enxerga que ele está demorando mais porque ele não tem estrutura de TI. E já aconteceu já? Demais. Isso aí é a coisa comum. A gente vai entrar na empresa, aí tá lá a empresa tudo bonitinho, com luxo de 20 mil reais. O porcelanato, a coisa mais linda, brilhante. A gente via no chão aqui assim. Aí assim, pronto, aí cadê a tua TI? Onde é que vai colocar teu hack? Aí onde vai chegar a tua infraestrutura, onde vai te dar uma internet garantida aí para toda a infraestrutura. Assim, o que é isso? Mas já tem um roteador, o rapaz da internet já botou. O fulano de tal disse que botou um roteador lá, vai dar certo. Ele disse um prédio, 3, 4 andares, aí uma clínica, um escritório de advocacia. Aí o que acontece? O cara tá assim com uma empresa linda, maravilhosa, estruturada, mas esquece totalmente da TI, aonde vem a dor de cabeça. Aí onde a Getway entra para resolver. Agora, muitas vezes, se fosse de uma forma programada, já deve ter escutado isso muito eu te falar, o cara não ia ter tanto prejuízo, porque muitas vezes vai ter que quebrar
a estrutura, um porcelanato que já está passado. Se ele tivesse feito um projeto, tanto estrutural, para lançar o cabeamento e ter os equipamentos adequados, seria mais interessante, né? Mas porque eu acredito que é uma questão cultural. O que acontece? Muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, o empresário ele vai crescendo o seu negócio quase como um puxadinho. Ele não para entender, cara, para onde é que eu vou? Onde é que eu quero chegar com a minha empresa? O que é que eu vou precisar para chegar ali? Então, às vezes, ele não compreende que ele conseguiu chegar até aqui sem essa estrutura. Mas para ele chegar onde ele quer chegar, ele vai precisar da estrutura. Uma coisa é ele ter uma sala de 10 metros quadrados com 2 computadores e um roteador. Outra coisa é ele ter uma empresa de 1.000 metros quadrados que tem ali 20, 30 máquinas rodando. Uma coisa que eu vi engraçado, quanto empresas grandes cometem erros que você considera que não é nem viável. Eu cheguei uma vez, estava doente, fui no hospital. Na recepção do hospital, eu até bati uma foto. Tinha um computador aberto, sem senha, ligado à rede do hospital, lá, do lado. Do lado. Qualquer pessoa chegava aí de informação, vazamento de informação... histórico de saúde de todo mundo e etc. Não, assim, aquela questão hoje que a gente sempre vai bater. O pessoal não sabe que, na verdade, que pode vir a acontecer um problema, né, com vazamento de dados, algo parecido. E aí só vai se deparar quando o negócio acontecer mesmo. E quando acontece é muito sério. Porque o que acontece? Hoje, a gente está na era da informação. E o pessoal não está levando a sério isso. Tem um dado que diz o seguinte: a cada 2 anos, a partir de 2020, o mundo vai dobrar a quantidade de informações. Ou seja, imagina aí, 2022 nós pegamos, sei lá, 10 mil anos de civilização moderna, que vem de desenvolvimento, a gente dobrou a quantidade, não estou falando em qualidade, mas a quantidade de informações. Então, você tratar essa informação é uma coisa muito delicada. Você pega empresas gigantes, só que o pequeno também vai precisar se adequar. E tem que entender isso, que não é só o grande, é o pequeno. Todo mundo. Porque você está inserido no mercado. Você está com um dado sigiloso do teu cliente. É só você parar para pensar o seguinte: quem quer ter suas intimidades, seus dados, seu CPF, seu histórico médico, seu histórico financeiro, seu faturamento, seja lá o que for de informação sua, espalhado no mercado? Em um pendrive para vender numa avenida lá em São Paulo. Que normalmente é o que acontece. É o que acontece. Hoje a gente... voltando um pouco, falando para a parte da infraestrutura, tu tocou num assunto que eu achei interessante, que é uma coisa que eu falava e nem agora estou falando com outras palavras, eu entendi. Quando eu chego no cliente que vai montar um projeto, aí eu pergunto muito assim: você imagina que você vai crescer até quanto? Você tem quantas máquinas hoje? O cliente pode ter 10. Você imagina daqui a 5 anos, 10 anos, com quantas máquinas a mais? Com a sua tamanho da sua... Não, eu imagino, mas isso a gente pode pensar depois. Isso não, a gente vê logo agora, deixa a infraestrutura montada, funcionando, e não for mais na frente, e aí você vai só fazendo ativação e você não vai ter mais um custo elevado futuramente. Não vai, assim, aquele valor que é agregado à infraestrutura vai ser super tranquilo. Tá entendendo? Assim, agora, assim, é por isso que você hoje, da AppSec, tá aí para decifrar essas informações para os meus clientes hoje, que eles não entendem isso, saber a necessidade do que eles precisam, tanto de uma segurança, tanto de uma infraestrutura bem feita. Sim. E aí essa luta é tua. É aquela história. Pensa comigo, você comprou um carro dos sonhos. Você sempre sonhou, sei lá, uma Ferrari. Cara, se tu não souber dirigir aquela Ferrari, não vai servir de nada. Isso é a gestão. Agora tu comprou uma Ferrari, tu não quer colocar o óleo adequado no motor? Aí não dá, né? Não dá. Por quê? Tu tem uma estrutura, tu tem uma empresa, tu tem uma marca, tu investe em marketing, tu investe em tudo. Só que a empresa inteira hoje ela é interligada por uma coisa invisível chamada TI, que não é só uma questão física. Também tem uma questão de dados, tem uma questão de nuvem, e que muitas vezes essas palavras, por não serem palavras conhecidas no cotidiano do empresário, ele acaba não dando valor até ser tarde demais. Cara, você só valoriza um seguro quando você usa. Mas na dúvida, é melhor ter. Então, quanto é que tu paga de internet? Aí o cara, eu pago 100 e pouco de internet, legal. Tu acha que vale? Eu acho caro. Cara, quanto é que é um negócio que tu fecha uma videochamada? E se na hora daquela reunião que tu trabalhou 6 meses com um time comercial inteiro para chegar naquele dia, tua internet caiu. E tu não tiver um preparo para aquilo, o cara, tem como ter um preparo? Tem. Como é que faz isso? Você vai chamar uma empresa especializada, a Gateway, para estruturar a sua empresa de acordo com a necessidade dela, tanto para ela não ter problemas com isso, como a segurança dela. Porque existem soluções
como eu falei anteriormente, o empresário não sabe que existe e ele só vai sentir a dor depois que aconteceu. Até ter a dor, né? Aí é tarde. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com meu avô, muito sábio, acho que ele não terminou nem o ensino fundamental, mas nisso ele tinha total razão. Amigo, uma bala disparada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida nunca mais voltam. Não volta. E principalmente no time comercial. Todo mundo tão competitivo, globalizado, por exemplo, consultoria empresarial. Minha sede fica em Fortaleza, no Meireles. Eu estou aluno na China. Então atendo muitas vezes à noite ou de madrugada, por quê? Porque tenho que respeitar o fuso horário do meu aluno. Então, para mim, rede, internet é fundamental. E ter aquilo dali protegido. Quantas empresas precisam, fazem isso e negligenciam? Aí diz assim, nunca aconteceu, tudo bem. Mas você pode atravessar uma avenida sem olhar para os lados e nada acontecer. O problema é, e quando acontecer, você vai ter uma segunda chance? Exatamente. Não, assim, é aquela caixa que tu falou de plano de saúde. Às vezes eu faço algumas analogias quando a gente oferta um contrato para ter aquele trabalho contínuo numa empresa, porque não é só você fazer isso aí. Existe aquela continuidade em fazer as mudanças tecnológicas, aquela questão toda. Olha, você vai pagar aqui para a gente fazer toda essa sua infraestrutura e tudo, e vai ficar rodando, funcionando, só sendo acompanhado. E aí, isso o que tem a ver com a questão do plano de saúde? Não, é você usar a metodologia do plano. Você paga o plano de saúde, mas você quer usar o plano de saúde? Não, você não quer usar o plano de saúde. Quer, tipo, fazer as revisões, fazer os exames e tudo, mas com precisamento PKPKPA, logicamente, quando precisar, a empresa vai e faz, como um plano de saúde também. Isso é muito mais barato, tanto na parte humana. Porque às vezes você olha só o salário, tudo bem, tu contratar um profissional de TI interno para tua empresa. Dependendo do porte, já não vale a pena. Mas tem demanda, beleza. Mesmo que você tenha pessoa interna, aquela pessoa não vai ter todas as especialidades do TI. Aquela pessoa não vai ter o conhecimento, não vai ter todas as ferramentas. Fora que, quem é que vai gerenciar essa pessoa? Quem é que vai verificar esse trabalho? Aí, assim, é aquele detalhe. Imagina, essa pessoa vai ter que ter 30 dias de férias, vai parar. E aí, esses 30 vai dias... adoecer. Vai ficar doente, pode atrasar. E tu imagina tu ter isso aí tudo numa empresa com tudo isso. E assim, não vai ser o fulaninho que vai atender, não. Quem vai atender vai ser a empresa, vai ser a Gateway. Por trás, tem coordenadores, supervisores, diretores, por trás disso. Tocou num ponto muito importante, que é o quê? Quando você contrata uma empresa especializada em algum ramo do serviço, no caso da Gateway, do TI, no meu caso, da consultoria, você não está contratando a hora daquela empresa. Você está contratando toda uma equipe, você está contratando toda uma estrutura, uma metodologia que vai conseguir entregar para a tua empresa uma coisa que você nunca vai conseguir ter por um motivo, porque não é o core business dela. Então, assim, para a empresa crescer, ela tem que entender que ela tem que começar a se profissionalizar mais. Eu falo isso para todo cliente. Quando o cara, por exemplo, apresentou uma proposta de consultoria, o cara chorou e disse, cara, então talvez não seja o momento. Mas por quê? Você não pode negociar. Negociar eu posso. O problema é, se você não tem o poder de investimento do valor da consultoria, como é que tu vai investir no restante dos outros pontos para a tua empresa conseguir crescer? Porque nenhum crescimento é gratuito. Tem um ditado de Deus que eu acho sensacional. Não existe almoços grátis. Nada na vida é de graça. Quer crescer, tem um preço a ser pago. Então, se você não consegue investir num serviço, como é que você vai ter estrutura? Interessante. É realmente o ponto. Você chegou no ponto, como é que o cara vai querer fazer uma negociação em cima daquilo ali? Mas, logicamente, se você for me contratar, no caso da sua empresa, você vai ter um investimento em contratar a equipe comercial, aquela questão toda, né? Em tudo. E assim é com o TI. O cara às vezes vai economizar e não tem um acompanhamento, e na hora que dá um problema ele fica desesperado, sem ter com quem contar, perde negócio, e ele não enxerga o seguinte, é o custo da oportunidade, não é o custo do serviço. É o custo que ele vai perder aqueles negócios, vai perder um turno de trabalho. Não consegue calcular qual vai ser o prejuízo daquela empresa parar. Aí tu imagina, muitas das vezes, o cara com um equipamento, um exemplo, um equipamento que vai conseguir gerenciar 2 links de internet, tu falou aí um link de R$100, R$120, e me der um problema, não, porque pode vir a dar problema, uma fibra romper, o caminhão passar, uma fibra romper, e ter uma redundância em cima disso, e aí assim, já pagava, uma das vezes, já paga o ano todinho de uma empresa de tecnologia. É só para pensar o seguinte, imagina a tua empresa parada por 2 horas, qual o prejuízo que você tem? Aí depois você pergunta se tem é caro ou não. Exatamente. Fechou? E é isso. Obrigado, Perfeito, pelo convite. Show de bola. Não, sensacional. Como falar das suas palavras, né?